Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai comentar a polêmica em alta da semana, que é a censura envolvendo o Léo Lins. Creio que todos já estejam meio cansados de saber sobre o caso, mas para quem está vivendo numa caverna, a censura dessa vez foi um pouco diferente, mais bizarra, porque ele está proibido de sair do estado de São Paulo e ele ganhou uma lista de tópicos do qual ele não pode fazer piadas, além de meio que capar ele na internet, não poder participar de programas, não poder baixar nada, upar nada. Um negócio completamente bizarro. Quando eu vi esse caso, eu não pude deixar de fazer uma comparação que é bastante pertinente, né? Todo esse estado de quase que uma tirania do judiciário foi alicerçado e aplaudido por essa galera, né? Outros comediantes, artistas, cantores, essa patotinha que vocês já conhecem. É engraçado quando você para pra pensar que no regime militar a cultura já tava lá na lona já. Era pornô chanchada, era música ruim, era uma desgraça generalizada. E muito destes artistas que aplaudem o atual grau de censura é justamente aquela galera que ficava chorando. Ai meu Deus, ditadura, morreu 300 pessoas. É simplesmente intancável o drama que se faz da censura prévia, censura que acontecia no regime militar, mas no fim passava tudo. E aqui eu digo passava tudo porque vai ver as músicas do Lobão com apologia a drogas, vai pegar lá o Camisa de Vênus, pô. Esses caras tinham liberdade de tocar. Tipo assim, a censura dos caras era uma fichinha, era uma piada pronta, vista dos dias de hoje. E toda essa galera se martiriza como se tivesse sido a ditadura de Mao Tse Tung aqui. E agora, quando a gente tem casos reais de censura, porra, absurdos, e esses caras, quando muito, mandam, meu Deus, que coisa horrível, censura errada. Muitos comediantes, né, que fizeram L e agora começaram a se posicionar neste caso e meio que tirando, assim, do contexto geral, como se fosse a primeira vez que essas censuras tivessem acontecido e como se eles não tivessem nada a ver com o ocorrido, né? O que só me faz chegar à conclusão de que não adianta nada você ser fraco. Sinceramente, será que não era melhor lá atrás realmente ter feito uma limpeza federal mesmo? Ter passado o trator, descido o ferro dessa galera que era opositora do governo? Porque assim, quando você não mata um parasita que está no seu corpo, a tendência é que ele cresça até te matar. E aparentemente no Brasil foi exatamente isso que aconteceu. A gente não fez o serviço de casa lá na década de 30, lá na década de 60... A gente foi empurrando com a barriga, sendo muito formalista. Então, eu só combato a esquerda, eu só combato inimigos internacionais se eles forem para a revolta armada. Ou seja, não peguem arma, mas se você quiser alienar todas as gerações daqui pra frente, a academia, as escolas estão livres pra você. Foi uma baita cagada que perpassou o século passado inteiro. E agora o que a gente tá vendo é justamente o parasita que estava ali nas entrelinhas, agora ceifa cabeças como se nada fosse. Mas cabe um ponto aqui que eu não acredito que isso seja uma força necessariamente de uma esquerda nacional. Eu não acho que os ideais que estão triunfando agora são da causa marxista, leninista, trotskista e blá 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 blá. Eu não acho que essa atual tirania tenha domínio factual da esquerda do passado, mas ela, na sua ânsia de topar tudo pelos seus ideais, vale tudo para fragilizar os governos nacionais, abriu as pernas do Brasil justamente para a dominação estrangeira. Vale lembrar que o empoderamento do judiciário veio das vítimas da ditadura que queriam um poder judiciário mais forte e enfraquecer as elites militares. Resultado é que no ano seguinte da Constituição cai o Muro de Berlim e a gente começa a assistir a ascensão do mundo unipolar, onde a globalização é tudo. E estes sujeitos internacionais conseguem criar cupinchas através das instituições democráticas. E uma das principais ferramentas utilizadas pelo imperialismo internacional, este globalismo, é justamente a corrupção dos cargos públicos. Seja através das volumosas doações para a candidatura de políticos, né, deputados, senadores, governadores e afins, seja na promoção de juízes ou, pelo pior dos casos, as bolsas acadêmicas vindas de filantropos internacionais, de ONGs, de associações não governamentais, não é mesmo? Se você começa a analisar o nome das pessoas que hoje ocupam cargos públicos, principalmente aquelas que ganharam bolsas de estudos, representam grupos X e Y da sociedade, você vai ver que eles ganharam
bolsas acadêmicas, créditos que estão ligados a pessoas esquisitas. É uma ONG, uma instituição não governamental, que o fundador é um banqueiro e esse banqueiro tem algumas ações muito estranhas ao redor do mundo. Não vou dar nomes aqui que eu não tô afim de tomar processo. Mas a grande questão é que a esquerda, naquela sua efervescência de vamos lutar pela democracia, caiu no grande golpe do vigário e agora também acha que faz parte do poder, mas está longe de dominá-lo de fato. A esquerda marxista morreu para ver florescer essa patota progressista, né? Que adora consumir os fast foods, as grandes empresas internacionais, e assim a causa comunista às vezes é proferida da boca para fora, mas a grande questão legal, é falar dos LGBTs, da causa racial, da causa disso e daquilo, tudo menos o interesse nacional ou mesmo o interesse da causa em si comunista, não é mesmo? Por que eu estou citando essa questão? Porque eu vejo que a censura tem método. A censura, ela vem agora de maneira assim desvelada, clara para todos, só que muita gente relativiza porque ela é uma censura do bem, porque ela é banhada desses chavões, deste neomoralismo, onde tudo é válido para você não ferir as pessoas sensíveis e minorias na sociedade. E a gente chegou num estado bastante esquizofrênico. Recentemente eu fiz um vídeo do Farinados no Monarch Talks, onde estava sendo debatida a questão da PL. Então, eram duas pessoas com posturas em tese nacionalistas, com pontos de vistas diferentes. De um lado, o Monarch acreditando que este PL foi encomendado ou estava em conluio com forças internacionais para calar qualquer tipo de dissidência nacional. E do outro lado, o Farinazo com uma visão de que o PL era uma tentativa de fortificação nacional contra as ingerências das Big Techs nessas grandes corporações internacionais. Dá para ver que ambos colocam na mesma questão de nacionalismo contra internacionalismo, mas de um lado, um que acredita que o governo está capturado pelas essas elites internacionais, e do outro, onde o Estado está tentando contrapor essa ingerência internacional. Tendo por base o caso do Léo Lins, eu vejo que há um emaranhado ainda mais esquisito no Brasil. Veja bem, toda essa discussão começa por causa do especial do Léo Lins, a qual ele postou no YouTube, estava há meses no ar. O YouTube não havia encontrado irregularidades e aquele vídeo estava monetizado, ou seja, não havia qualquer embargo por parte do YouTube, que é uma dessas Big Techs que todos tanto falam agora. Mas o Estado Nacional viu um problema nas piadas. Então peraí, a gente tem um Estado Nacional mais identitário do que as próprias Big Techs? Quando eu digo que o nosso governo é um imbróglio, é um emaranhado de gato muito esquisito, é justamente porque quando a gente olha para o atual governo, a gente vê figuras que pertenciam a uma esquerda um pouco mais tradicional, mas agora estando cercada de progressistas, essa panelinha do lacrou, né? Ao mesmo passo que durante a campanha pelo PL de combate às fake news, as corporações se posicionaram contra a este governo, que é totalmente alinhado com as suas pautas de lacração e progressismo social. Por que que isso aconteceu? Já comentei algumas vezes, tenho até um vídeo aqui no canal sobre guerra racial, e eu venho comentando com frequência porque vem aparecendo muitas vezes em diversas redes sociais minhas, vídeos que estimulam pensamentos racistas. E aqui, obviamente, eu não estou jogando essa palavra aqui para incentivar uma lacrolândia nem nada do gênero. Mas o fato é que eles estimulam vídeos, assim, de pessoas negras fazendo coisas absurdas contra pessoas brancas cometendo atos de racismo, seja claro ou velado. Enfim, propagam esses vídeos que causam um grande desconforto, causam uma raiva instintiva pela injustiça presente nesses vídeos, e isso é propagado pelo algoritmo, alcança uma grande parte do público. E eu não preciso nem falar de aplicativos e redes sociais que criam nichos muito específicos. Por exemplo, o Reddit é uma lacrolândia absoluta. Enquanto quando você olha pro Telegram, existem muitos grupos de extrema direita por lá também. Isso é, as Big Techs, elas aparentam criar um cenário de hegemonia, mas para fabricar falsas oposições também. Me parece que o atual governo está bastante comprometido com essa cartilha da lacrada, né? Ele está disposto a levar essa régua, porque pode utilizá-la para censurar os seus oponentes políticos. E aí entra a questão sobre a legitimidade do quão puritano é esse governo, se ele está realmente
concordando com essas pautas sociais ou se é só para controle social. Mas o que interessa é observar essa diferença de nuance do atual governo com o das Big Techs no que tange a esse progressismo social. De um lado, o governo tem essas pautas identitárias como um valor absoluto. Ele mesmo censura o que nem as redes detectaram como discurso de ódio. Então ele tem uma mão muito mais implacável e um interesse real em esmagar qualquer tipo de dissidência. Enquanto as Big Techs, elas têm um outro procedimento. Elas visam enfraquecer qualquer tipo de unidade, inclusive a unidade progressista, porque eles combatem até mesmo o governo que é totalmente alinhado com essas pautas. E se existem grupos de oposição radicais a esses valores, é porque eles são permitidos pelo algoritmo. Não pense que porque você está fazendo uma oposição radical ao progressismo, você está conseguindo dobrar o algoritmo. Ele provavelmente conta com estes nichos de oposição e ele busca propositalmente extremá-los. Por que essas forças internacionais fazem isso? Justamente pela sua própria natureza. Para que eles consigam capturar os estados nacionais, é muito melhor que exista uma polarização na sociedade, onde os polos estão tão distantes que não dialoguem mais, do que ter propriamente uma unidade de pensamento, mesmo que um pensamento baixo, rasteiro, que causa dissolução do caráter humano, como é a causa do progressismo. Quando você cria esses dois lados, você consegue criar fatores sociais muito interessantes. Logicamente, o progressismo é muito mais privilegiado do que as patotinhas extremistas que tentam opô-lo, mas é importante que este compasso seja mantido para as corporações. Porque ele vai produzir extremistas que vão legitimar o seu discurso cerceador, seu discurso de combate ao extremismo e ao discurso de ódio, como também permite que narrativas saiam desses grupos e alcancem uma oposição mais moderada. Esses radicais produzidos são muito importantes, porque eles causam a ingovernabilidade mesmo de governos progressistas. Você consegue fragilizar o poder dessa forma. No meio da polarização, sempre vai ter aquela parcela significativa de indecisos. E esses aí são a grande chave do processo para você entender a polarização. Provavelmente o interesse das Big Techs é criar uma camada que não concorde nem com o extremismo, mas que deteste o atual governo, porque o progressismo, para a visão do sujeito comum, é bastante intolerável, é bastante destemperado para descer o estômago da maioria. E dessa nuance do nenhum nem outro, que sobra é a simpatia a figuras que pareçam moderadas, né? O liberal na economia e liberal nos costumes, mas que é democrático, que respeita as instituições, que é amigo das minorias nacionais, mas respeita a tradições do povo, que não ataca a família, mas aceita a parada gay. Você tá entendendo onde eu quero chegar, né? A razão das Big Techs não serem tão incisivas como é o atual governo na censura, na minha opinião, é porque ele consegue criar uma situação em que consegue manter um pezinho cá e um pezinho lá. Ou seja, ele não parece ser um inimigo frontal do governo, mas ele fica nas entrelinhas criando as condições para que a oposição surja. E do outro lado, a gente provavelmente tem o governo, como eu disse, querendo utilizar essas pautas morais, que basicamente é meio que horóscopo. Eu digo que é meio horóscopo porque é aquela coisa, as críticas que eles fazem, você pode enquadrar ela em qualquer pessoa, só depende da sua conveniência. Então, para o governo é muito interessante ter essas platitudes como defesa da moral, porque aí você consegue enquadrar qualquer inimigo político em algum daqueles discursos vitimistas. Me parece uma disputa de dois lobos, que isso fique claro. Nenhum dos dois lados estão corretos nessa questão, mas o grande ponto ali é quem vai conseguir utilizar o discurso progressista, esta mentalidade emotiva para fazer política de maneira mais sapiente. É uma disputa entre um poder nacional podre contra um poder internacional também podre. Ora, se não dá pra torcer pra nenhum dos lados, o que é pra gente fazer então? A grande lacuna nesse xadrez 5000D aí, acredito eu,
que seja a unidade nacional. Porque o governo nacional, apesar de ser nacional, não tem vínculos com as doutrinas de fundação do Estado brasileiro e nem com as tradições de fato da sociedade brasileira. Ele é avesso à mentalidade do homem comum, é avesso aos projetos de desenvolvimento que nós tivemos historicamente. Então, apesar do governo ser nacional, entre aspas, ele não tem nada de simpatia, de aparência, de reconhecimento com o seu próprio povo. Aproveitando que ambas as forças inimigas estão levando à frente um discurso progressista de maneira destemperada, a todo custo, de toda forma, as pessoas vão ficar de saco cheio disso. A grande chave é a intransigência. É um radicalismo, mas não um radicalismo criminoso, como esses cabaços no Telegram. Ai, você NS, eu vou ser fascista, você... Não é essa a resposta da questão. Nós temos que ser radicais no que tange aos nossos valores verdadeiros. Observar que as bases institucionais atuais não tem nada a ver com a nossa história política e social. Observar que o Brasil tem uma tradição muito clara quanto um país ibero-americano, um país católico. É criar uma oposição com base na experiência histórica que nós tivemos enquanto estávamos livres desse jugo tão implacável. Então aqui a gente fala de resgate da democracia racial, da ideia de um mestiço brasileiro para contrapor a dualidade de pretos e brancos, revalorizar a cultura regional, a cultura nacional, as nossas festas típicas, para que a gente tenha uma forma de contrapor a influência cultural sobre o imaginário brasileiro que é produzido lá fora. E lógico, o mais importante, preservar no discurso e na prática um conservadorismo brasileiro. Digo aqui conservadorismo no que tange ao seu sentido mais empírico. A população brasileira entende família por pai, mãe e filhos. Não existe relativismo nisso. O brasileiro tem na sua cultura comum essa coisa da piada, de ser brincalhão, ser meio gaiteiro. Ele não aguenta esse moralismo todo que é pregado pelo progressismo. A gente tem que pegar esse caráter mais brincalhão para desmoralizar publicamente o progressismo, forçar a mão pesadamente no quesito a desrespeitar todos esses novos dogmas falsos, ao mesmo passo que fortificar aquilo que é senso comum entre todas as famílias, que é a singularidade da fé, da família, de valores basilares. Se a gente consegue alinhar isso com um discurso socioeconômico adequado, que é retomar o desenvolvimentismo, a matriz energética, as grandes infraestruturas, esse sentimento de que o Brasil é o país do futuro, que ele está construindo as vias para o desenvolvimento, coisa que Vargas e o regime militar fizeram muito bem. Se a gente resgata essa vontade, essa capacidade de construir um país, ao mesmo passo que a gente mantém essas características mais conservadoras, convivendo com essa dualidade de ser um povo mais brincalhão, eu creio que essa seja a resposta nacional para os nossos problemas que são oriundos justamente da importação de ideias. Nós temos que aproveitar o momento, o agora, que a censura está clara para todas, para a gente pegar esse espírito de indignação, catalisá-lo para algo bom, para a construção nacional. Bom, comentem aí se vocês concordam com a minha análise ou não. E claro, não se esqueçam de conferir a inscrição aí no canal, deixa um gostei para me ajudar. E lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo essa questão do nacionalismo, eu estou com o clube de membros do canal, onde a gente tem a Academia Nacionalista. É um curso de introdução, de formação, assim, pegando pela mãozinha do zero mesmo, sobre o que é o nacionalismo. Então você já consegue integrar aí o clube de membros a partir de R$3. Tem aulas de apresentação de biografia de nacionalistas, tá disponibilizado os livros que vamos utilizar como base, depois vai ter a revisão do livro, vai ter provinha, vai ter uma porrada de coisa para você sair tinindo. Mas enfim, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.